no projeto de headcount, vou colocar aqui para gente, com relação ao headcount, o que nós precisamos lembrar aqui? Então, onde que eu vou conseguir as informações que vão me ajudar a construir o nosso headcount? Vamos pensar aqui como que funciona normalmente uma estrutura de um programa, de um sistema de gestão de pessoas. O programa de gestão de pessoas, normalmente, ele vai ter um funcionamento do histórico antes do funcionário, do colaborador estar na empresa, que seria onde você vai controlar ali talvez as etapas do recrutamento e seleção. E ele tem um controle do histórico depois que essa pessoa vira um colaborador. Aí passa pela admissão, pelo contrato de experiência, os eventos, né, dos contra-cheques, das folhas de pagamento, férias, rescisão e assim por diante. Normalmente os programas têm uma tabela que armazena as informações básicas do funcionário, uma ficha de registro, por exemplo. Então, nessa ficha de registro, você provavelmente consegue exportar um relatório que contenha essas colunas que nós vamos elencar aqui. Então, a primeira coluna, e a mais importante que a gente precisa ter, é uma coluna com a matrícula do funcionário. Então, aí no seu sistema, você vai tentar gerar um relatório que tenha a matrícula do funcionário, ou chapa, né? Depende de como é chamada aí no seu sistema. Essa é a primeira coluna. Eu vou deixar um asteriscozinho aqui do lado dela, para a gente identificar que ela é uma coluna-chave. E dentro desse conceito de modelagem de dados, as colunas que são chave, e vamos considerar chave para relacionamento entre tabelas, são colunas muito importantes para o que a gente vai construir, beleza? Então, a chapa. Qual é a outra informação que eu quero ter no meu headcount? A gente vai começar a pensar em quais as informações a gente quer trazer para poder criar as análises. Então, a chapa ou a matrícula vai me ajudar a contar o número de funcionários. Agora, não adianta nada eu contar o número total de funcionários se eu não puder também analisar esse número de funcionários, por exemplo, por empresa, por cargo, por centro de custo, por escolaridade e assim por diante. Então, essas outras colunas também vão ser importantes. Então, além da chapa, eu quero ter o nome do colaborador, né? Para que se eu quiser ter ali uma identificação de qual é o colaborador, eu posso já lembrar do nome. Então, o nome acaba sendo um pouco mais intuitivo do que a matrícula. Então, o nome é uma coluna que a gente vai usar também. Diminuir o tamanho delas aqui. Então, além do nome, qual é outra coluna que nós vamos extrair do nosso sistema? Vamos exportar do nosso sistema? Eu quero também a coluna empresa, porque se eu tiver num grupo empresarial composto por mais de uma empresa, eu quero a contagem dos funcionários ou meu headcount a partir também dessa dimensão, dessa ótica de empresa. Então, a empresa A tem 10 funcionários, a empresa B tem 20, a C tem 80 e assim por diante. Então, a empresa para mim é importante. Beleza. Empresa. Depois de empresa, qual a outra informação importante que a gente gostaria de analisar? Bom, eu já sei que eu tenho esse número de funcionários na empresa 1, mas e no centro de custo X? E no centro de custo Y? Então, o centro de custo é importante também. Eu vou deixar um parênteses aqui, porque talvez na sua estrutura você não tenha centro de custos, mas tenha, por exemplo, filiais. Ou você não tem filial nem centro de custo, mas tem setor. Ou você não tem filial nem centro de custo, nem setor, mas tem unidades. Então, deixar aberto aí para vocês entenderem, né, qual é a informação e como que e por que é importante trazê-la para dentro do nosso projeto, tá? Então, se não tiver centro de custo, mas tiver filial, é um nível a mais de análise que você vai ter, beleza? Depois disso, eu quero analisar também por cargo. Ou seja, quero saber quantos pedreiros, quantos auxiliares de obra eu tenho nessa minha organização, nesse meu conjunto de dados. Depois de cargo, começam aquelas análises, aquelas dimensões que têm a ver com o perfil do meu headcount. Por exemplo, escolaridade, tempo de empresa, faixa etária, sexo, e aí vai. Você pode estabelecer outros aí dentro do hall de informações que o seu sistema te permita ter, armazenar.
mas eu acredito que esse já é um rol de informações bem interessante para a gente poder criar o nosso headcount, ok? Algumas observações aqui com relação a essas informações. Como eu comentei, a chapa é um campo-chave, um campo que ele vai servir para a gente relacionar, por exemplo, a tabela aqui de funcionários com a tabela de empresas, com a tabela de centro de custo, com a tabela de cargos, com a tabela de escolaridade e assim por diante. Como assim? Porque se eu for armazenar tudo na mesma tabela, acaba ficando um tabelão e acaba pesando o meu conjunto de dados, o meu projeto, e eu acabo perdendo desempenho. Cada vez que você, de repente, for atualizar o projeto, você vai ter uma carga muito demorada, vai demorar, né, para você atualizar e também ficar confuso as informações. Então, para análise de indicadores ou para um projeto de BI, a gente usa um modelo dimensional, ou seja, a gente tem uma tabela principal e várias tabelinhas no entorno dela que vão complementar as informações que a gente quer analisar. Então, aqui a chapa vai ser uma coluna que vai nos ajudar a fazer esse relacionamento, tá? A coluna nome a gente vai manter por querer identificar prontamente o colaborador, em alguns casos. E aqui, a partir dessa coluna aqui para baixo, a gente pode ter na nossa tabela fato, que vai ser a tabela base, aí, a sua ficha de registro, a sua ficha básica do colaborador, a gente vai tentar manter só os códigos dessas informações. Como assim? Então, aqui onde eu escrevi empresa, a gente vai tentar manter apenas o código da empresa. Um número, né? Talvez um número aí de 3, 4, 5 caracteres. É o tamanho mais ou menos que a gente vai ter dessa coluna. Vamos usar um exemplo aqui, por exemplo, empresa 001. Também tem a 003, de repente você vai ter lá 021 e assim por diante. Então tem aqui 3, o tamanho dessa coluna vai ser 3 caracteres, e ela vai servir para eu relacionar, por exemplo, essa minha tabela principal com a minha tabela de empresas. Por que isso? Porque quando eu quiser saber, por exemplo, o nome da empresa que esse funcionário pertence, por exemplo, eu vou ter lá na minha tabela empresa a coluna código, empresa, e depois vou ter o nome da empresa. Aí como que ficaria essas informações? Digamos que ficasse assim, ó, 001 e o nome da empresa, Garra TID, Garra TID BI. Então digamos que a informação da nossa coluna fosse essa. Qual que é a coluna que tem menos caracteres? É a código empresa, né? Então é essa informação que eu preciso priorizar de manter na nossa tabela fato. Por quê? Imagina que na nossa tabela fato nós temos ali 2.500 registros, ou seja, eu tenho 2.500 matrículas. Para cada linha de matrícula, eu vou ter que repetir essa informação aqui de empresa, por exemplo. Se eu armazeno essa informação aqui na minha tabela fato, significa que eu vou ter 2.500 vezes esse número de caracteres. Concordo que ter 2.500 vezes esse número aqui de caracteres é pior ou mais pesado do que 2.500 vezes esse conjunto aqui de caracteres? Então, por isso, na nossa tabela fato, que é onde vão ter mais ocorrências, eu vou priorizar o armazenamento das informações de código, ok? Porque na nossa tabela de empresa, eu vou ter uma vez só, né? Eu vou ter aqui empresa 001 e o nome dela. E aí eu faço como se fosse um PROC-V lá do Excel e busco, quando eu quiser exibir o nome da empresa, eu busco pelo código e peço para exibir aqui o nome da empresa em cada linha que eu quiser analisar, né, ou exibir o nome dessa empresa. E ao invés de eu armazenar lá na minha tabela fato 2.500 vezes esse campo aqui, esse conjunto de caracteres, eu armazeno apenas o código. Quando eu precisar exibir, eu posso fazer como se fosse um PROC-V e trazer essa informação naquele momento que eu estiver precisando, sem ter que armazenar em disco e pesar o meu conjunto de dados, ok? Então, aonde a gente viu aqui essas outras dimensões, a partir aqui de empresa, vou dar até uma separação aqui, para a gente poder identificar. Então, daqui para baixo, a gente vai sempre priorizar manter códigos. Então, onde está centro de custo, também, vou botar aqui, ó,
código, empresa, código, centro de custos, mesma coisa para cargo, escolaridade. Escolaridade é uma dimensão muito pequena, é um rol de informações muito pequeno. Dependendo da sua base, talvez você queira manter ela apenas como um atributo do colaborador, ou seja, eu não preciso criar uma tabela de dimensão com as informações de escolaridade, tá? Fica a critério aí. Eu normalmente crio uma tabela de dimensão. Tempo de empresa vai ser uma segmentação que a gente vai poder utilizar. Essas duas aqui, segmentação e faixa etária, é uma segmentação que a gente pode usar, inclusive, de maneira dinâmica, a gente utilizando um código, uma fórmula que faça essa segmentação para a gente de forma dinâmica. E a gente acaba ganhando mais liberdade e ela só vai ser executada, ela só vai ser processada no momento que a gente estiver utilizando. Então, eu também economizo espaço em disco no nosso projeto e acaba ganhando em desempenho. E o sexo é um atributo. Se você quiser manter na tabela fato a informação de sexo, não vai pesar tanto, né? Porque normalmente o código vai ser M ou F e o tamanho vai ser praticamente o mesmo, né? Masculino ou feminino. Então, praticamente o mesmo número de caracteres nas duas ocorrências e não é tão grande assim que possa pesar, né? Mas se quiser também criar uma tabela de dimensão, quando é um projeto que tem muitos funcionários, é uma base muito grande, eu crio uma dimensão também, porque eu acabo economizando bastante aqui o número de caracteres. Mas depende, se a empresa tiver 100, 200 funcionários, não vai dar grande diferença de desempenho, não. Então você pode manter como um atributo lá na tabela fato também, ok?